Olá, boa tarde. Espero que seja tudo bem com vocês. Como o outro palestrante falou anteriormente, 15 minutos é um tempo bem desafiador para falar de um tema como esse. Vou procurar apresentar algumas pesquisas que foram desenvolvidas e depois, se alguém quiser, eu deixo meu contato para a gente mergulhar um pouco mais, tá bom? Meu nome é Fabrício César Bastos, eu tenho trabalhado na área de desenvolvimento nos últimos 13 anos. E um pouco do que eu vou compartilhar aqui com vocês tem a ver com estudos que eu tenho feito dentro da área de desenvolvimento de pessoas e com outras também metodologias e também algumas pesquisas que eu tenho feito comigo mesmo. Então eu servindo aí de cobaia. Bom, para a gente falar um pouco de competências do futuro, eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker, que ele traz a ideia que para a gente prever o futuro, a melhor forma é a gente criar o futuro. Ou seja, o que a gente está começando a fazer a partir de hoje para pensar nesse tema de desenvolvimento de liderança para daqui a 2, 3 ou 5 anos. Então, muitos dos estudos que eu me pautei, eles estão fazendo um estudo de cenário para as competências que a gente vai precisar para 2020, 2030. Então, o que a gente pode começar a fazer a partir de agora para desenvolver essa liderança? Antes disso, de uma forma bem breve, eu gostaria que vocês refletissem sobre essas duas perguntas iniciais. A primeira é, quais são os principais desafios que a empresa que vocês trabalham enfrentam atualmente? Então, quais são os principais desafios que vocês vivenciam no contexto organizacional? E a segunda, quais são os principais desafios que a liderança enfrenta atualmente? Muitas vezes essas duas perguntas elas estão muito conectadas, principalmente o quanto que a gente tem preparado a liderança para esses desafios. E para isso, primeiro eu vou trazer algumas pesquisas referentes à liderança e depois a competências do futuro. Então eu vou ter que ser um pouco breve nessas pesquisas, depois eu posso compartilhar com quem tiver interesse. Essa pesquisa que foi realizada com diretores de recursos humanos, feita pela IBM, ela mostra que um dos desafios que existe nos próximos anos é criação de cultivar líderes criativos. Ou seja, como que a gente pode ter lideranças que trabalham de forma inovadora. E um dos principais gaps que eles identificaram foi na formação de futuros líderes. Então, como que nós estamos formando futuros líderes? Outro ponto interessante também é como que essas próprias lideranças estão desenvolvendo e acelerando as capacidades nos liderados. Ou seja, o desenvolvimento das lideranças é um gap e a forma de desenvolver as pessoas dentro disso também. Uma outra pesquisa da IBM também, trazendo só um estudo com CEOs, eles mostram que um dos desafios também é como que eu incorporo essa liderança criativa e também como que eu lido principalmente com a complexidade. Eles mostram nessa pesquisa que a complexidade tende a aumentar nos próximos 5 anos e o gap entre o quanto que a liderança se sente preparada e, de fato, para enfrentar essa complexidade, existe uma lacuna lá de aproximadamente 60% que os líderes acreditam que eles não estão preparados para lidar com os desafios que vêm nos próximos 5 anos. Esse estudo talvez muitos de vocês conheçam, a McKinsey fez isso, o War for Talent, é de 2001, só que eu ainda vejo isso como muito atual, porque eles começam a falar de um custo da má liderança. Então a gente começa a perceber que evitam que as pessoas aprendam, não dão feedback para elas, não desenvolvem, não têm tempo para fazer avaliação, acompanhamento. Apesar de ser isso há 16 anos, eu ainda vejo isso como muito atual. Esse aqui é um estudo especificamente que a IBM fez na parte de capital humano, e ela fala que um dos principais pontos para desenvolver uma empresa competitiva é, primeiro, construir uma liderança de talento e, posteriormente, desenvolver uma cultura que fomente a aprendizagem contínua. Então, a gente começa a perceber aqui o grande papel do líder, não só como gestor, como direcionador, mas principalmente como desenvolvedor de pessoas. E aí, olhando um pouco para a questão de como que esses líderes podem contribuir para se desenvolverem enquanto líderes e desenvolver competências nas suas equipes, nos seus liderados. E para a gente falar um pouco de desenvolvimento de competência, eu gosto de trazer essa frase aqui do Confúcio, que saber e não fazer é ainda não saber. Eu percebo que muitos treinamentos focam muito no saber. Você precisa saber como faz feedback, essa é a metodologia, você precisa saber como você desenvolve pessoas. E muitos líderes sabem que feedback é importante, que fazer acompanhamento é importante. E por que eles não fazem? Eles podem falar que não tem tempo, podem falar que eles não sabem como fazer. Então tem, às vezes, uma fragmentação entre o saber e o fazer. E é um pouco disso que a gente vai falar. Esses dois livros, eu acho que eles lidam muito com essa questão. O primeiro
A minha direita e a esquerda de vocês é do Henry Mitzenberg. Ele fala, para que MBA, basicamente, né? Ele começa a falar do estudo do desenvolvimento de liderança. E um dos pontos que ele faz, junto com uma pesquisa de Harvard, é que a ideia da liderança não é apenas saber, mas é o que eles precisam fazer, e aí mais um ponto ainda, o que eles precisam ser enquanto líderes. Ou seja, o quanto que eles estão ocupando a cadeira de liderança para desenvolver isso, para ocupar esse lugar. E do outro lado a gente tem o Rancharan falando sobre pipeline de liderança, sobre os principais desafios a partir do momento que as pessoas vão evoluindo na hierarquia enquanto líderes. Então eu gosto de fazer uma vinculação desses dois autores para a gente ver, por um lado, quais são os principais desafios que a liderança tem dentro do contexto organizacional e o quanto que a gente está preparando essas pessoas para saberem esses desafios, para fazerem e principalmente para serem. Recentemente eu tive com um diretor, ele falou, a liderança é uma prática diária. Alguns momentos eu vou fazer muito bem alguma coisa, no dia seguinte eu vou fazer um erro. O quanto que eu vou aprendendo com isso para evoluir enquanto líder. Então acho que a conexão desses dois pontos é algo interessante. E falando um pouco de competências do futuro, peguei alguns estudos, eu vou passar de uma forma breve, porque eu sei que o tempo já está correndo aqui, mas depois eu posso compartilhar com mais calma quem tiver interesse por esses estudos. O primeiro chama Future Work Skills, trabalhando muito no cenário de 2020. Alguém conhece esse estudo já? É um estudo que foi realizado pela Universidade de Phoenix, nos Estados Unidos, com um estudo de inovação, com o Instituto de Inovação. Ele elenca 10 principais competências para 2020, para daqui a 3 anos. Eu vou concentrar a atenção principalmente olhando para as questões de tecnologia, pensamento computacional, trabalhar com novas mídias, mas principalmente para a gente olhar um pouco competências comportamentais, como inteligência social, o quanto que a liderança tem desenvolvido isso em si, de fato. Um outro estudo, que talvez você já tenha ouvido falar, do Banco, né, do Fórum Econômico Mundial, do ano passado, de 2016, que eles elencam, eles fazem uma comparação do que ia ser 2015 e o que é 2020. Se a gente olhar as 5 primeiras, elas também têm muito a ver com questões comportamentais. E a quarta, People Management. Né? Qual que é, de fato, a habilidade que a liderança tem hoje de fazer gerenciamento de pessoas? Cuidar de todo o ciclo de gestão de pessoas. Às vezes dá feedback bacana, deixa comigo. Feedback negativo, desligamento, chama o RH lá para eu fazer. Né? Então, quanto que a liderança está ocupando esse papel? Esse é um outro estudo de um centro do Reino Unido, também com o Instituto de Inovação, olhando para 2030, um pouco mais para frente. E as principais competências que eles chamam é adaptabilidade, resiliência, efetividade, resolução de problemas e espírito empreendedor, mesmo dentro das organizações. O quanto que a liderança tem isso em si e o quanto que a liderança está desenvolvendo isso nas suas equipes. Uma reflexão para a gente pensar. Se muitas vezes a gente não tem desenvolvido na gente, vai ficar mais difícil a gente poder desenvolver em outras pessoas. Um outro estudo de 2 consultorias, da Mercer e da Oliver Wyman, elas trazem um estudo chamado Delivering the Workforce for the Future, foi publicado esse ano. Eles acreditam que o grande diferencial de performance vai ser no que eles chamam de Human Skills. A gente tem falado muito de tecnologia, de inteligência artificial, de internet das coisas. Eu sinto que isso de fato é o futuro e cada vez mais próximo da gente. A grande questão é que às vezes a gente não está se relacionando enquanto seres humanos ainda. A gente ainda tem muitos problemas de comunicação dentro das organizações. Então, com certeza, a tecnologia vai ser um desafio. Só que se a gente não tiver ainda na relação, nas competências comportamentais, existe um gap. Tem muita tecnologia e pouca interação para essa tecnologia ser efetiva. E o último estudo que eu quero trazer aqui para vocês é o Harvard Trends, que são as tendências de Harvard. Esse é um livro que traz as principais tendências de Harvard e eu peguei aqui a que eles chamam de Future Skills. E, de novo, a gente vê muitas competências comportamentais como as competências do futuro, como, por exemplo, a autenticidade, a adaptabilidade de novo, compreensão de diferentes culturas, trabalhar em ambientes mais diversos, em ambientes mais interculturais. E a grande pergunta é, será que os treinamentos, será que as ações de desenvolvimento estão dando conta desse contexto? Não do atual, e talvez nem do atual algumas ações de treinamento estão dando conta, mas principalmente pensando no futuro. E olhando um pouco para isso, eu quero compartilhar algumas experiências que eu tenho desenvolvido, que eu vejo que tem uma vinculação com essa questão e tem um ponto de inovação. A primeira questão é o embodiment. Alguém já ouviu falar sobre isso? Embodiment? Legal. Alguém aqui já deve ter visto, se foi na HSM, estava até presente, a Amy Curry, eu já vi no TED, né, o livro dela é chamado A Presença,
que ela fala da postura física. Né? Eu estou fazendo uma formação com a Wendy Palmer, uma americana que ela trabalha com uma metodologia chamada Leadership Embodiment. E a ideia dessa questão do embodiment é o quanto que a gente conecta a neurociência, o comportamento que é expresso através do nosso corpo e habilidades de gestão para liderar pessoas. Né? Então, por exemplo, algumas reflexões. Né? Será que a gente já reparou que a maneira como a gente anda, como a gente senta, como a gente fala, como a gente interage com as pessoas, direciona de uma certa forma a nossa comunicação e principalmente a forma como a gente impacta a pessoa? Né? Se a gente está lá ouvindo a pessoa dando feedback ou se a gente está num estado de presença. E a gente percebe que muitas ações de treinamento e desenvolvimento têm uma fragmentação entre o pensar, o sentir e o agir. A gente está muito, entre aspas, cabeção, a gente conhece muito de novas teorias, novos conceitos, novos livros, mas eu sinto às vezes, principalmente na liderança, pouco contato com esse estado de presença. Então, uma vez eu estava fazendo coaching com um diretor e eu perguntei, o que você está sentindo em relação a isso? Ele falou assim, eu estou pensando, se eu estou pensando, eu já não estou sentindo. Então, uma desconexão entre o pensar, sentir e agir. Né? Então, assim, né, uma reflexão aí para a gente. O quanto que nós estamos desenvolvendo atualmente o estado de presença nas lideranças e nas equipes de uma forma geral. Como estamos corporificando essas habilidades de incluírem as pessoas, de ouvirem de forma centrada, a escutativa que a gente tanto fala. Eles falam, não, eu sei o que é escutativa. Vem alguém, ele fica no celular, não, eu estou te escutando, pode falar. Né? Ou seja, eu não estou fazendo a escutativa. E principalmente, trabalhar de uma forma respeitosa, mesmo aquelas conversas mais difíceis, na questão de lidar com conflitos e desenvolver a resiliência, que são questões cada vez mais importantes para o futuro. Uma outra questão que eu tenho trabalhado bastante é o desenvolvimento e a aceleração da maturidade da liderança. E eu queria fazer uma reflexão breve, né, cada uma, com essa pergunta. De 0 a 10, atualmente, qual é o nível de prontidão da liderança que trabalha na sua empresa hoje? Ou seja, se eles precisarem assumir um novo cargo na liderança, o quanto que eles estão emocionalmente maduros para assumir isso? Muitas vezes essa nota fica abaixo de 5, abaixo de 4. Né? E aí a questão que a gente começa a ver pela psicologia, a maturidade é algo que pode ser desenvolvido, ela pode ser aprendida, ela não tem necessariamente vinculação com idade e principalmente ela trabalha com a ideia da gente ter mais consciência, expansão da consciência, não só numa questão de a gente pensar na espiritualidade, mas de eu perceber quem eu sou e como as pessoas me percebem. Então aqui eu estou apresentando de uma forma breve, eu sei que meu tempo já está quase esgotando, o modelo que eu tenho usado muito, que é o modelo socioanalítico da maturidade, desenvolvido pelo Hogan e pelo Roberts. Eles trabalham com um tripé, que é a consciência de si. Como que a gente pode desenvolver consciência de si? A consciência que eu tenho de mim mesmo. Como que nós podemos desenvolver a consciência do outro? Como que o outro me percebe? E como a gente está dentro de um contexto, como que a gente pode desenvolver o contexto da consciência da organização? Então, nesse trabalho, a gente trabalhou com trilhas individuais de coaching e trilhas em grupo de coaching com liderança. Muito nessa questão de uma autoobservação, de um autoconhecimento, de uma percepção de feedbacks que as pessoas trocavam e como que a organização está me observando em termos da minha reputação. Então, esse tripé, consciência de mim, do outro, da organização, forma uma ideia de maturidade. A gente desenvolveu alguns indicadores, eu vou ter que passar porque o meu tempo está quase esgotando, mas para cada um dos itens, consciência de si, do outro, da organização, nós desenvolvemos indicadores. E por fim, algumas outras técnicas que eu tenho usado, que eu chamo de out of the box, tem a ver com a ideia da gente pensar no lifelong learning. Então, principalmente a ideia de bite-sized learning. Já ouviram falar sobre isso? Tem outros nomes, né? Microlearning, etc. Ou seja, ao invés de eu fazer um treinamento de 8 horas, um treinamento de 16 horas, eu divido isso em pílulas, 2, 3 horas, e vou fazendo isso por mais tempo e vou dando ações, vou dando atividades de transferência entre essas ações, para as pessoas aprenderem, trabalhar com unidade de prática, ou seja, algo mais objetivo, algo mais centrado no trabalho e principalmente aplicável à realidade das pessoas. Né? E muito também explorando o que eu chamo de expedições de insights, onde a gente é uma arena que a gente vai vincular uma cultura da organização e mudança do mindset de liderança. Então, alguns exemplos de algumas questões. Geralmente eu divido isso em 3 fases. A preparação para a visita ou para a saída, o momento único e o plano de ação.
alguns exemplos de algumas ações nisso, né? Ateliês, institutos, museus, que a gente vai até lá, mas com um propósito muito claro, de voltar, é como se fosse um safari do Design Thinking, da gente ver uma realidade paralela para poder aplicar a inovação dentro do nosso contexto. Né? Reflexões finais, eu sei que eu tenho praticamente 1 minuto para acabar. Tá bom? A gente muitas vezes vê que o treinamento é a ideia de levar um nível de desempenho anterior para um outro nível. Só que muitas vezes o treinamento continua, depois que as pessoas saem do treinamento, elas continuam tendo os mesmos comportamentos, as mesmas visões, elas não mudam. Então, para a gente pensar nessa questão de mudança e levar de fato para um outro nível, para as pessoas fazerem diferente e aplicarem o treinamento, uma questão que eu tenho percebido muito, que uma das principais causas da estagnação é o que seriam, entre aspas, métodos mais do mesmo. Então, método de passar muito conteúdo, de dar muita teoria, de fazer coisas desconexas, mas de não ter acompanhamento, de não ter uma conexão com o que a pessoa faz e, principalmente, com essa ideia de metodologias inovadoras que olham para as competências do futuro. Então, uma sugestão que eu deixo aqui para a gente pensar, né, e um plano de ação, é o que a gente tem feito dentro da nossa organização, olhando para a gente, eventualmente que trabalha com desenvolvimento, ou mesmo que eu tenha um cargo de liderança, o que eu posso começar a fazer para me preparar para esse futuro que já está aí? O que eu posso começar a fazer para trabalhar com metodologias mais inovadoras, para ir ao encontro dessas competências, dessas novas tendências de tecnologia? O que eu posso continuar a fazer que eu já faço? Talvez tenha muitas coisas positivas na nossa carreira, na nossa organização, na nossa área que a gente já faz, que a gente poderia fazer eventualmente com mais frequência e reconhecer isso. E principalmente, o que eu posso parar de fazer, cessar, que eventualmente não está contribuindo para aquilo, né, que a gente almeja em termos de meta, de desenvolvimento. Então, para a gente finalizar, a ideia que eu quero deixar para vocês e que eu vejo como uma nova barreira da liderança é como que nós estamos preparando líderes para serem gestores de significado. As novas escolas de liderança, elas falam que o grande papel da liderança daqui para frente vai ser que gestores e gestoras sejam gestores e gestoras de significado. Ou seja, entender qual é a demanda que o mercado está trazendo, qual é o significado que eu estou causando para a minha organização. Eu vejo que isso é uma questão mais sutil, de fazer uma gestão de valores no próprio papel da liderança, como facilitadores de processos, para conectar com as mudanças que provavelmente vão continuar a vir. Né? Então, eu deixo aqui os meus contatos, agradeço pela presença de vocês e fico à disposição, se alguém que tiver interesse em saber um pouco mais de como é que eu tenho aplicado isso, das referências que eu trouxe aqui, das pesquisas. Tá bom? Obrigado.